Olá, bom dia pessoal. Estamos mais uma vez de volta para mais uma aula, mais uma videoaula e no intuito de podermos aprender um pouquinho mais, mesmo que à distância. Ok, nessa segunda-feira, dia 6, nós estaremos falando de administração de medicamentos. Bom, como tudo tem um conceito, a administração de medicamentos também não poderia ficar para trás, né? Obviamente. E o que é a administração de medicamento? Para que ele serve? Quais são as suas classificações? Nós teremos agora início de todos esses questionamentos, as respostas para todos esses questionamentos. Administração de medicação, administração e diluição, obviamente, né? Porque a gente não pode administrar um medicamento sem que ele seja diluído quando se faz necessário. Então, nós vamos falar já subentendendo que algum medicamento precisa ser diluído. Quanto à diluição de medicação, vocês terão uma aula um pouco mais específica sobre isso, tá certo? A diferença entre frasco, entre ampola, quando diluir, quando não diluir, quando somente aspirar, quando não aspirar, ou diluir também para aspirar, ok? Bom, vamos lá. Procedimento realizado, o qual tem a função de administrar medicação. E ele tem o intuito de facilitar o processo de trabalho em todas as suas etapas, diminuindo assim o risco de erros e reduzindo os custos. Deve-se levar em consideração as condições do paciente e a apresentação do medicamento. Sempre enfatizar a necessidade de identificação do paciente antes da realização de qualquer procedimento, não só da administração de medicação, claro, e de conferência das informações contidas no prontuário e com o mesmo, quando esse for lúcido, orientado, verbalizar, se não, perguntar aos familiares ou o acompanhante responsável por este indivíduo. E qual é a indicação da administração de medicamentos? Aliviar os sintomas de dor e ou desconforto por ação local ou sistêmica. E aí nós vamos ter cada situação individual, né? O que é local, o que é sistêmica, por que do local, por que do sistêmica. Vocês irão entender tudo isso a seguir. Bom, então vamos começar agora classificando, separando os grupos de tipo de vias de administração de medicamento, tá certo? Vamos começar com a enteral, que é a via oral, sublingual, retal ou vaginal. A parenteral, que é intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa. Ok. Enteral, eu não preciso de agulha, não preciso de seringa. Só vou precisar de seringa na enteral caso o paciente esteja com sonda vesical, sonda nasoenteral ou sonda oroenteral, ou caso seja uma criança, um recém-nascido, um idoso que já não tem mais a sua sanidade e aí não consegue se alimentar sozinho e não consegue se alimentar por colher, por talheres, né? Então, nós iremos utilizar uma seringa e sem necessidade de agulha. Isso na enteral, tá? Agora, na parenteral, nós teremos a utilização de agulhas, de gelcos, de scalpes, tá? Cada um no seu caso. Intradérmica, a parenteral, ela é subdividida em intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa. Isso nós estamos falando de região, tá? Qual foi a região que foi aplicada, qual foi a região que foi administrada, tá? As tópicas, que são as dermatológica, oftalmológica, nasal e otológica. Dermatológica, tudo que é... deixa eu voltar e explicar lá em cima. Intradérmica. Intradérmica é logo após a derme, tá? A gente tem a epiderme e aí entre a epiderme e a derme a gente aplica a intradérmica, tá?
subcutânea logo após a epiderme e a derme, antes de chegar no tecido adiposo. Intramuscular atravessa o tecido subcutâneo, atravessa a região intradérmica e atravessa a região adiposa, né, as células adiposas, e chega até o músculo. E endovenosa é aquela que é introduzida, toda aquela que é introduzida dentro da veia a partir de uma punção. A aula anterior, nossa, foi sobre punção venosa e agora a gente vai saber sobre a utilização das mesmas. As tópicas que eu já falei, mas agora eu vou falar de cada uma assim, separadamente, ok? Nas tópicas nós temos a dermatológica, e na dermatológica, pessoal, não precisa se preocupar em decorar nada, porque nós teremos as separações de cada uma delas, tá? A dermatológica é toda aquela que a gente passa na pele, tá? Seja ela spray, seja pomada, seja solução, é toda medicação que você administra na pele. Oftálmica é toda a administração que você administra na região ocular, na região dos olhos, tá? Nasal, nas narinas, né? Tem muita gente aí que usa Neossoro, Rinossoro, essas soluções para rinites, para alergias. Então, essas soluções, essas medicações são chamadas de medicações nasais, tá certo? A otológica são todas as medicações que são aplicadas, administradas, utilizadas no ouvido, seja no ouvido médio, no ouvido externo. Vocês estão estudando anatomia com a professora Letícia e já puderam ter um pouquinho de proximidade com os órgãos do corpo, né? Pois é. Então, a otológica é toda e qualquer pomada ou solução que é introduzida no ouvido ou na orelha, tá certo? Bom, então agora vamos começar a especificar as vias. Vamos começar pelas vias interais. E nas vias interais nós já vamos começar com a via oral, que é a VO, tá? Que é aquela que a gente, toda e qualquer substância que nós introduzimos pela boca a medicação é ingerida pela via oral, pela boca. É um método mais seguro e mais barato, porque é o método que nós estamos vendo, tá? Claro que ela é mais segura se eu sei que o meu paciente é lúcido, deglute direitinho, tá? Tem autonomia para realizar esta administração sozinha, tá? Esse procedimento sozinho, ou se quando nós administramos, ele deglute direitinho. É importante ressaltar que nós temos que ficar atentos. Nós não podemos entregar a medicação ao paciente. Nós temos que colocar o paciente na mão, no caso, se o paciente não conseguir colocar na boca, nós devemos colocar na boca desse paciente e solicitar que ele degluta, que ele engula, tá? Se o paciente for consciente, nós colocamos o copinho com o comprimido na mão do paciente, ou com a cápsula, ou com a drágia, ou com as gotas, enfim, tá? E solicitamos que ele degluta, engula e aguardamos para que nós tenhamos certeza de que ele realizou o procedimento correto. E é um método menos invasivo. Eu não invado tanto, né, os tecidos do paciente. Eu não agrido. Ok? Bom, e o que nós precisamos para a medicação via oral? Bandeja, medicamento prescrito, copo descartável de 30 ml, que corresponde àquele copinho de cafezinho, tá? Em algumas instituições nós temos esse copinho disponível. Onde não se tem, nós improvisamos, usamos o improviso, tá certo? Seringa conta-gotas, copo com água, caso haja necessidade,
e a etiqueta da medicação prescrita, e nessa etiqueta tem que ter as identificações do paciente, ok? E como é o procedimento? Conferir as prescrições médicas e de enfermagem, comparar as prescrições com rótulo de medicação com a finalidade de garantir que se trata do paciente certo, medicamento certo, via de administração certa, dose certa, hora certa, forma certa, orientação certa, resposta certa, registro certo da administração. Pessoal, observem aí que são 9 certos, tá? 9 situações em que você tem que estar atento, atenta. Por qual motivo? Porque é de suma importância que você administre a medicação correta, no horário correto, na dosagem correta, ao paciente correto, ok? Fazer a etiqueta de identificação contendo as informações do medicamento, né? O nome do medicamento, a dosagem, o horário, a via de administração, enfim, né? E o nome do paciente e, de preferência, o número do leito também. Preparar, diluir a medicação, observando, desculpa, tem um 9 aí, foi erro de digitação, tá? Muita coisa para fazer. Observando sua data de validade, tá? Essa data de validade é muito importante que vocês prestem atenção, porque medicação com data vencida não só pode prejudicar o paciente por um efeito colateral, mas também não minimizando a dor ou a virulência, desculpa, engasguei aqui, virulência o micro-organismo que está acometendo esse paciente nesse momento, ok? Colocar o medicamento no copo sem tocá-lo, sem tocar no medicamento, não é no copo não, tá? Estou me referindo ao medicamento. Antes que alguém fale, professora, a senhora colocou lá que eu tenho que colocar o medicamento no copo, mas eu não posso tocar no copo. Não, sem tocar no medicamento, se for caso de via oral, tá? Colocar a etiqueta de identificação do medicamento no copo, tá? Reunir todo o material em uma bandeja, higienizar as mãos, perguntar o nome do paciente a fim de garantir que se trata do paciente certo, apresentar-se e explicar-lhe o procedimento e aguardar o consentimento do mesmo quando cabível. Quando não, você vai se dirigir ao acompanhante ou ao responsável por esse paciente, tá certo? Colocar o paciente sentado ou em decúbito elevado, caso ele não consiga ficar sentado, entregar o copo com a medicação, fornecer a água, esperar o paciente deglutir todos os medicamentos, outro erro de digitação, me perdoem, recolher o material utilizado, colocá-lo na bandeja e fazer o descarte adequado. Higienizar a bandeja com álcool a 70, higienizar as mãos, registrar a administração da medicação na prescrição médica, registrar o procedimento e as intercorrências caso ocorram. Pessoal, observem aí que agora eu destrinchei os 9 certos, tá? Os 9 certos estão destrinchados aí no restante do procedimento. E observem também que eu coloco higienizar as mãos. Isso não é só na hora de administrar medicação. No início do procedimento, conforme vocês podem observar, tem higienizar as mãos, tá? E no final tem higienizar as mãos. Então, olha só, sempre antes e após você cuidar do paciente, você tem que estar lavando suas mãos, tá certo? E nunca esquecer de fazer a asepsia dos materiais com álcool a 70%, tá certo? Bom, vamos para a próxima via, é a sublingual. Sub vem da palavra, do conceito debaixo da língua, sublingual. Sobre é em cima e sub é debaixo, é embaixo, ok? Via na qual a absorção das medicações é realizada por debaixo da língua. É de absorção rápida e
tem vias de riscos consideráveis, ok? Porque nós temos duas glândulas salivares abaixo da língua, em que elas ajudam na absorção dos alimentos. Elas carregam os materiais, os eletrólitos, os nutrientes devidos para a corrente sanguínea, tá certo? Por isso ela ajuda na rápida absorção. Material: bandeja, medicamento prescrito e etiqueta. E o procedimento? O mesmo da anterior, com pouquíssimas ressalvas, tá? Conferir as prescrições médicas e de enfermagem, os 9 certos, fazer a etiqueta, preparar a medicação, sempre dando muita importância à data de validade, organizar todo o seu material na bandeja, ter cuidado para não tocar na medicação, higienizar as mãos, sempre perguntar o nome do paciente e pedir a ele que permita que você faça, né? Sendo que você já explicou qual é o procedimento que vai ser realizado. Todas essas situações, entregar para o paciente e tal. Se o paciente for incapaz, você pede para ele abrir a boca, isso você tem que estar usando luvas. Você pede para ele abrir a boca e deposite o medicamento abaixo da língua dele. E explique para ele: seu fulano, essa medicação, esse comprimidinho vai derreter e o senhor vai engolir a saliva, tá? O cuspe, se ele não entender. O senhor vai engolir, tá certo? Ah, eu posso beber água? Depois que o senhor engolir toda a medicação, todo o pozinho da medicação, eu dou água para o senhor. Aí ele terminou, peça a ele para levantar a língua, abrir a boca e levantar a língua, e aí sim você pode dar água para ele, porque senão depois ele fica com aquela língua cheia de saburra por causa de utilização de medicação e péssima higienização, ok? Via retal, VR, meio pelo qual a medicação é administrada na região retal, método menos popular e mais desconfortável, geralmente formulado em supositório, soluções ou pomadas, tá? Não precisa eu explicar, né, que é bem complicado. Material: bandeja, medicamento prescrito, luva de procedimento, gaze, biombo e comadre. Procedimento: os mesmos acima, os mesmos anteriores, tá? Fazer a etiqueta de identificação, etc, etc. Agora, nós vamos entrar na parte que não é a mesma coisa dos anteriores. Depois que você se apresenta e explica o procedimento, você vai isolar o leito com biombo, caso seja necessário, né? Nesse caso, nós usamos biombo em enfermarias, tá? Colocar o forro impermeável sobre o paciente ou fralda descartável, caso seja necessário. Calçar as luvas de procedimento, solicitar ao paciente que faça a higiene na região anal ou realizá-la caso o mesmo seja impossibilitado de fazê-lo, né, caso ele seja incapaz. Colocar o paciente em posição de Sims, que é decúbito lateral direito ou esquerdo, nesse caso vai ser especificamente em esquerdo, tá? Ou na posição geno-peitoral. Posição vocês irão aprender depois. Introduzir a extremidade afilada do supositório no ânus do paciente, usando o dedo indicador para direcionar o supositório até que ele ultrapasse o esfíncter anal interno. Orientar o paciente a aguardar no máximo de tempo possível para reter o medicamento antes de eliminar o conteúdo intestinal. Encaminhar o paciente ao banheiro ou colocar-lhe a comadre ou a paradeira, né? Algumas pessoas conhecem como a paradeira. Recolher o material utilizado, colocá-lo na bandeja e fazer o descarte adequado. Higienizar a bandeja com álcool a 70, higienizar as mãos, registrar a administração da medicação na prescrição médica, registrar o procedimento e as intercorrências caso ocorram. Via vaginal. Procedimento na qual a medicação prescrita é administrada no ósteo vaginal
ou na vagina, no orifício vaginal, tá? No ósteo vaginal, não é uretral, tem diferença, ok? Entre ósteo uretral e ósteo vaginal. Ósteo uretral é por onde sai a urina, a micção. Ósteo vaginal é por onde sai a menstruação, o corrimento, ok? Entendidos? Certo. Então, quem não sabia que nós mulheres temos 2 orifícios numa mesma estrutura chamada vagina, corram lá e olhem no desenho anatômico ou peguem um espelho e coloquem abaixo das suas pernas e toquem-se para se conhecerem, tá certo? Vai lá e toca e você vai perceber que você tem 2 orifícios, tá certo? Um orifício acima chamado ósteo uretral e um orifício um pouco mais abaixo, pouquíssima coisa mais abaixo, chamado ósteo vaginal, tá certo? Materiais: bandeja, medicamento prescrito, luva de procedimento, biombo, material para higiene íntima, comadre, aplicador vaginal e absorvente higiênico. Todo o procedimento igual ao anterior até mudança de situação, tá? Isolar o leito com biombo caso seja necessário, solicitar a paciente que esvazie a bexiga, solicitar a paciente que faça a higiene íntima ou realize-a caso a mesma esteja impossibilitada, né? Colocar um forro impermeável sobre o paciente ou uma fralda descartável, caso seja necessário, calçar luvas de procedimento, colocar a paciente em posição ginecológica ou litotômica, que é a mesma coisa, higienizar as mãos, calçar as luvas de procedimento, no caso de creme vaginal, colocá-lo no aplicador próprio, introduzir o aplicador ou sua forma de apresentação, que é óvulo ou supositório, na vagina da paciente. O aplicador deve ser colocado em direção ao sacro, para baixo e para trás, cerca de 5 centímetros, para que o medicamento seja introduzido na parede posterior da vagina. Retirar o aplicador e solicitar que a paciente permaneça deitada por 15 minutos com um travesseiro elevado no quadril, para que esse medicamento caia no local que é esperado, tá? Migre para o local esperado. Fornecer ou colocar um absorvente higiênico se necessário, as demais coisas de igual modo para os casos anteriores, tá? Via subcutânea e intradérmica, né? Via subcutânea ou intradérmica. Método pelo qual a medicação é injetada entre a derme e a epiderme, logo abaixo da pele. Bandeja, medicamento prescrito, luvas de procedimento, agulha de calibre 40x12 para a aspiração da medicação e agulha calibre 13x4,5 para a aplicação da medicação. Seringa de 1 ml, etiqueta, algodão ou gaze, álcool a 70. Até aí, o procedimento é o mesmo para os anteriores. Vamos fazer a ressalva, tá? Agora, aspirar o medicamento do frasco após diluído, obviamente, tá? Dos que precisam diluir, dos que não precisam, só aspirar. Utilizando agulha de aspiração e seringa de 1 ml. Retirar totalmente o ar do interior da seringa, trocar a agulha de aspiração pela de aplicação, que é a 13x4,5, colocar o paciente na posição adequada ao procedimento, realizar antisepsia do local, usando algodão ou gaze e solução antisséptica, que no nosso caso é álcool a 70, esticar a pele do local da aplicação, parte ventral dos braços, vasto lateral das coxas, abdômen, próxima à cicatriz umbilical. No abdômen é próxima à cicatriz umbilical. E na intradérmica, introduzir a agulha na pele, fazendo com a mesma um ângulo de 5 a 15 graus e injetar a medicação. Ponta do bisel deve estar completamente, deve, tá? Desculpa aí.
deve estar completamente sob a epiderme, debaixo da epiderme. Injetar suavemente o medicamento num volume máximo de 0,5 ml, tá? É meio ml. E observar a formação de uma pápula inexistente, a necessidade de aspirar, uma vez que a derme é relativamente avascular. Significa que a derme não tem ou quase não tem vasos sanguíneos, tá? Vai ter microvasículos, mas coisas muito insignificantes, ok? Essa intradérmica é aquela que... Eu vou dar um exemplo de uma medicação intradérmica. A BCG é uma medicação intradérmica, né? Uma vacina que é realizada intradérmica. E a subcutânea? Após injetar a medicação, não é recomendável que se faça aspiração. Aspiração, no caso, da seringa, viu? Retirar a agulha com um único movimento rápido e firme, no mesmo ângulo em que foi inserida. Jamais friccionar o local da administração da medicação e orientar o paciente a não coçar ou esfregar o local. Recolher o material utilizado, colocá-la na bandeja e fazer o descarte adequado. Higienizar a bandeja, etc, 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 ok? Via intramuscular, método pelo qual a medicação é administrada em um músculo. Materiais: bandeja, medicamento prescrito, luva de procedimento, agulha 40x12 para aspiração, agulha 25x7, 30x8 milímetros para a aplicação, seringa de 3 a 5 ml, etiqueta, algodão ou gaze, álcool a 70. Bom, especificação de agulha para aplicação de intramuscular em adultos. No biotipo magro, eu vou usar, e na solução oleosa, eu vou usar a 25x7, na solução aquosa, a mesma coisa, sem nenhuma especificação extraordinária. No biotipo normal, a agulha 30x8, ou na solução oleosa, ou 30x7 na solução aquosa. No obeso, eu vou utilizar 40x8 na solução oleosa e a 40x7 na solução aquosa. Pessoal, observem aí, ó, magro, obeso e normal. São tamanhos diferentes de agulhas e são necessários prestar atenção nessa situação, ok? Especificação de volume administrado por via intramuscular. Região deltoide, volume máximo a ser administrado, né? Região. Na deltoide, 2 ml. Na glútea, que é o bumbum, 5 ml. Ventroglútea, 5 ml, que é um pouquinho acima do bumbum, e eu vou mostrar para vocês, com fé em Jesus. Vasto lateral da coxa, que aí no caso, nos adultos, 4 ml, e nas crianças, 2 ml, tá? E o procedimento? No início, nós vamos fazer tudo o que é feito nas outras vias de administração, conferir prescrição médica, os 9 certos, etiqueta, identificação do paciente, etc, etc. Higienização das mãos, Ok. Aí nós vamos, após o material, após a medicação já diluída, nós vamos aspirar o medicamento do frasco ou da ampola, utilizando a agulha 40x12 milímetros, eliminando todo o ar do interior da seringa. Trocar a agulha por outra de acordo com o biotipo do paciente para a via intramuscular. Colocar o paciente na posição mais adequada ao procedimento. Expor a região glútea, ventroglúteo externo, vasto lateral e deltoide em paciente menor de 3 anos de idade ou lactente. Considerar o músculo vasto lateral da coxa ou reto femoral e delimitar o local da aspiração, ok? Solicitar ao paciente que relaxe o músculo para aplicação para diminuir a dor e as chances de sangramento, não é doer, é a dor. Fazer antisepsia, a menos que seja vacina, porque na vacina a gente não usa fazer antisepsia, ok? No sentido do retorno venoso, diversificando os lados do algodão. Estender ou pinçar o músculo desejado
inserir a agulha num ângulo de 90 graus, tracionar levemente o êmbolo da seringa, certificando-se de que não tenha atingido nenhum vaso sanguíneo,